Fala, turma! Voltamos para mais uma aula de matemática discreta, onde hoje aí nós vamos começar a evoluir um pouco mais na matéria, onde hoje nós vamos falar aí sobre quantificadores. Bom, vocês vão ver que quantificadores são apenas dois aí que relativamente tranquilos e muito parecidos aí também à nossa fala, aquele formato, né, que a gente identifica algumas coisas. Então vocês vão perceber que tanto na matemática quanto aí no nosso dia a dia é um negócio extremamente útil. Bom, quantificadores vão colocar aí algumas imposições, eles vão criar possibilidades ou até restringir uma análise nossa aí sobre aquela ideia de uma determinada consideração, ela é verdadeira ou ela é falsa. E aí são somente dois quantificadores. O quantificador universal, que seria o para todo, que é esse azinho aqui de cabeça para baixo, e o quantificador existencial, que é o existe, esse é aqui maiúsculo e invertido. Bom, basicamente são esses dois que a gente vai utilizar na aula. Bom, e como que eles funcionam? Qual que é o sentido de cada um deles? Primeiramente, o quantificador universal, que a gente dá o nome ele de para todo, ele dá uma ideia mais abrangente, algo que vai aí carregar diversas informações. Bom, isso daí, quando a gente for aí aplicar em alguns exemplos, vocês vão ver que esse para todo ele pode ser um pouco traiçoeiro com a gente, tá? Mas é relativamente fácil da gente conseguir perceber e da gente conseguir utilizá-lo. E no caso do existencial, ele vai ser aí o sentido oposto, tá? Ele vai restringir, ele vai criar aí uma ideia de, olha, pode existir pelo menos alguma condição que vai criar aí uma resposta verdadeira, por exemplo. Então, ele precisa de pouco, ele vai nivelar por baixo o existencial. Já comparado aí ao para todo, que é nivelamento por cima, todo mundo precisa estar presente. E aí vocês vão conseguir perceber então que o existencial e o universal, eles vão ser a negação do outro. Então vamos colocar aqui alguns exemplos, né? Então eu posso falar, olha, existe um filme do Tarantino que não é bom. Ou seja, o Tarantino aí já fez diversos filmes. Mas existe um que não é bom. Agora, em comparação, a ideia inversa, né, invertida desse caso seria todo filme do Tarantino é bom. Ou seja, uma afirmação aqui que envolve todos. Não pode existir filme do Tarantino que seja ruim. Ou outra coisa aqui que é muito comum hoje em dia. Qualquer coisa que a internet diz é verdade. Olha, a gente sabe aí que não necessariamente isso acontece, mas quando a gente usa o para todo, então tudo, literalmente tudo que a internet diz aqui nessa consideração seria verdadeira. Já o sentido oposto, olha, qualquer mentira, ou pelo menos uma mentira que a gente conseguir encontrar na internet, já vai por água abaixo aquela afirmação de que tudo que a internet diz seria verdade. E por fim aqui um exemplo onde no caso do para todo eu posso falar, olha, qualquer aluno com nota suficiente aí é aprovado. Beleza, isso daí traz um sentido aí bem razoável. Já no caso contrário, eu posso dizer, olha,
existem alunos que, mesmo com nota, mesmo com aquela nota, por exemplo, maior do que 60, maior do que 70, não são aprovados. Então, eu preciso de pelo menos um caso para que essa resposta seja verdadeira. Já no caso do para todo, todas as possibilidades precisam ser verdadeiras. Então, vamos lá, né? Vamos colocar um caso aqui, por exemplo, se eu falo para vocês, olha, o aluno não teve uma frequência necessária, frequência suficiente. Então, isso seria, por exemplo, um caso de um aluno com nota que seria, por exemplo, reprovado. Então, o existe precisa somente de um. Se existir um valor, para ele já é o suficiente. Então, ele indicaria a verdade. Já no caso de para todo, é literalmente todos os valores precisam indicar aí a verdade da nossa sentença. Bom, e aí, obviamente, nós vamos e podemos associar aos conhecimentos que a gente teve na última aula. Então, vamos criar aqui algumas estruturas. Então, existe um x e existe, para todo y, a gente vai conseguir observar que x vezes y vai ser igual a zero. Beleza, é uma possibilidade. A outra possibilidade aqui seria para todo x e para todo y. Olha, se eu colocar aí encontrar um x maior do que zero e aplicar aqui a conjunção com um y menor do que zero, então, né, condicional, x vezes y é menor do que zero. E por fim, existe um x e existe um y que faz com que x mais 2y igual a 2, conjunção novamente de 2x mais 4y igual a 4. Vamos lá, vamos analisar essas três considerações aqui por partes. Vamos devagar. Bom, a ideia de existe um x que para todo y isso daqui seja verdade, eu basicamente estou falando o seguinte, olha, eu preciso, para que indicar que toda essa condição ela é verdadeira, eu preciso indicar pelo menos um x que, aplicado em todos os y, qualquer valor de y, e aí o resultado dessa multiplicação x vezes y, ele vai ser igual a zero. Bom, como que eu consigo fazer isso, né? Eu poderia, por exemplo, sair testando aí diversas multiplicações e até encontrar, né, que se de repente o x é zero, então existe pelo menos um caso que isso poderia ser verdade, que é o x ser igual a zero. Então, qualquer multiplicação x vezes y seria sim igual a zero. Ou seja, este caso aqui, um zero vezes qualquer y, torna essa condição inteira verdadeira. Ou seja, percebam que precisa ser para qualquer y. Então, ele é mais abrangente. Já no caso do x, eu preciso somente de pelo menos um caso para fazer com que isso seja verdadeiro. No segundo, eu falei, olha, para todo x e para todo y. Então, precisa acontecer com todos os x e precisa acontecer com todos os y ao mesmo tempo. E aí, o que eu preciso? Olha, x maior que zero, ou seja, valores de x positivos e valores de x negativos. Quando a gente possui x positivo e y negativo, então a multiplicação de x vezes y ela será menor do que zero, ela será negativa. E a gente consegue perceber, né, que, obviamente, isso acontece. Então, qualquer valor de y que for menor que zero, multiplicado com qualquer valor de x que é maior do que zero,
o resultado será aí um valor negativo, né? Menos vezes algum número positivo vezes mais, o resultado será menos. E isso aplica-se a todos os valores de x e de y. Bom, e no último caso, né, a gente tinha aí a ideia de existe um valor de x e existe um valor de y, que vai fazer com que essas duas equações aqui sejam verdadeiras. Então, nesse caso, eu basicamente estou estou buscando aí pelo menos um valor de x e de y que vai fazer com que a ideia da função primeira e da função segunda elas sejam verdadeiras. Ou seja, eu preciso aí pegar essa função e verificar se existe um valor de x e um valor de y que vai tornar as duas verdade. Bom, como que eu posso calcular isso? Vamos primeiro, né, facilitando a nossa vida aí, mostrar por um gráfico. Então, aqui eu desenho para vocês o gráfico x mais 2y igual a 2 e o gráfico 2x mais 4y igual a 4. Ou seja, ele é basicamente duas linhas retas, né, onde a primeira equação eu indico aqui de vermelho e a segunda equação é essa linha tracejada aqui, que está exatamente sobreposta aí à linha vermelha. Ou seja, não é somente um valor que existe que torna tudo isso daqui verdade. Poderia falar que são todos, ou seja, para todo x e para todo y, isso daqui será verdadeiro. Bom, mas vamos evoluir, vamos tentar mudar um pouquinho aqui esse caso. Vou falar o seguinte, olha, ao invés de ser 2x mais 4y igual a 4, eu vou colocar aqui 2x mais 4y igual a 6. Então, eu só mudei aí um único termo. E aí, novamente, queremos saber se existe algum valor, alguma interseção que faz com que essa função e essa função indiquem aí valores de x e de y que vai tornar o conjunto verdadeiro. Bom, novamente, desenhando o gráfico, a gente consegue ver aí que neste caso específico, as duas retas elas serão paralelas. Ou seja, se a nossa reta ela é paralela, significa que não vai existir nenhum valor de x e nenhum valor de y que vai fazer com que esse cálculo seja verdadeiro. Então, essa condição como um todo, essa ponderação aqui, essa consideração que a gente fez, ela, no caso, ela é falsa, porque as retas elas nunca vão se tocar. Tranquilo? Bom, vamos dar continuidade aí nesse conhecimento da matemática discreta e aí na próxima aula eu espero vocês também com alguns exercícios aí para a gente tentar treinar esse conhecimento que a gente está obtendo. Beleza, galera? Bom, então até mais.